Dia de treino no CT Moacir Barbosa. O Vasco se prepara para enfrentar o Vitória domingo em São Januário. Além disso, também nesse Boa Noite Gigante, você vai ter informações sobre o zagueiro colombiano Carlos Cuesta. Vai ou não para a partida de domingo? Novidades também quanto ao plano de recuperação judicial do nosso Cruz Maltino. O que será que vai acontecer no nosso Vascão? Como estão as dívidas? Onde, entra aí Leila Pereira em toda essa situação? Tem também novidades com relação a reforços, esse atacante chileno que surgiu, do nada aí, como uma surpresa no meio da torcida vascaína, um grande nome, um grande reforço. Eu vou trazer essa informação também aqui para você. Boa Noite Gigante chega para você na noite desta sexta-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo torcedor, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu, Lucas, conto muito com você, cara, até porque estamos por detalhes de chegar à marca dos 169 mil inscritos. Então vamos embora, vamos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior. Show? Vamos que vamos então, sem muita enrolação, amigo vascaíno, fala logo sobre o nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você, este Boa Noite Gigante. Inclusive na introdução eu esqueci de falar, também tem Thiago Leifert detonando sem motivo algum Felipe Coutinho. É difícil entender, fica tranquilo que eu vou te explicar toda essa situação. Mas primeiro, como está aparecendo aí agora na imagem a vocês, hoje, pela parte da manhã, no CT Moacir Barbosa, tivemos mais um dia de treino, O Vasco que se prepara para enfrentar a equipe do Vitória da Bahia nesse próximo domingo, depois de amanhã em São Januário. O elenco está focado, um elenco que quer muito, virar a chave neste Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 30 pontos conquistados e vai em busca dos 45, que é o grande objetivo do nosso Cruz Maltino até o final do Brasileirão, para se livrar de qualquer chance de rebaixamento. Está aparecendo aí na imagem, a comissão técnica do Fernando Diniz preparando ali o treino que foi realizado nessa manhã de hoje, o GPS, uma avaliação física feita também nos jogadores de rotina. Como sempre acontece dentro do nosso CT, Léo Jardim fazendo um trabalho de aquecimento, jogadores recebendo aquela massagem pré-treino, um Vasco da Gama que está muito focado nesse restante de temporada. Pablo Verrete aí chegando, inclusive com patrocínio da Nike, Agora, a camisa 99 do Vasco da Gama é patrocinado pela Nike. Rayan fazendo trabalho físico, Léo Jardim também realizando um trabalho físico no CT. Um Vasco da Gama que amanhã encerra essa preparação para enfrentar a equipe do Vitória da Bahia. E o próprio Felipe Coutinho, o Vasco fisicamente, cara, como tá aparecendo aí nas imagens, está muito bem, tá? Fernando Diniz, ele melhorou muito fisicamente esse elenco Cruz Maltino. Uma das grandes valências aí do técnico durante essa passagem pelo Vasco da Gama, além da parte tática, a parte técnica, é a melhora na parte física dos jogadores do nosso Vascão. Aí dá para ver nas imagens, o preparador físico do Fernando Diniz falando com os atletas como iria ser realizado, e logo em seguida o treino foi iniciado. Amigo, a grande questão desse treino que aconteceu na manhã de hoje, o retorno de Carlos Cuesta ao grupo principal. Hoje o Carlos Cuesta ele foi reintegrado ao grupo principal do Vasco da Gama, assim como também o lateral esquerdo Lucas Piton, assim como o volante Thiago Mendes, realizaram alguns períodos do treino que aconteceu nessa manhã de hoje, junto com o elenco principal. Aos pouquinhos, eles vão ganhando ritmo com o elenco, e vão treinando novamente com o grupo Piton, que desfalca o Vasco da Gama já há algum tempo, tá fazendo bastante falta, e aos pouquinhos vai ganhando esse ritmo de jogo, com o elenco. O próprio Carlos Cuesta também participou
no primeiro momento das atividades com o grupo e logo em seguida treinou separado. Ele teve um problema no adutor e o Vasco tenta prepará-lo para que o quanto antes ele retorne, né, aos jogos, retorne à lista de relacionados. Um jogador que fez muita falta no jogo desta última quarta-feira contra a equipe do Palmeiras, e o Vasco quer que o quanto antes ele retorne ao time principal. Entretanto, mesmo diante disso, ainda há uma grande dúvida, tá? Se ele vai ou não para a partida de domingo contra a equipe do Vitória. A lesão que ele sofreu não é uma lesão boba, uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. É uma lesão que demora certo tempo para retorno aos gramados. Ele teve apenas um dia de atividade. Amanhã será o último treino. O zagueiro será reavaliado antes, né, do Vasco definir a lista de relacionados. E caso ele não tenha condições, desfalca o Vasco novamente. E só retorna no próximo dia 15 contra o Fortaleza, porque a partida de domingo contra o Vitória será a última antes da parada para a data FIFA. Por outro lado, Carlos Cuesta é praticamente um nome que tem uma grande chance, né, de desfalcar o Vasco da Gama. Matheus França treinou hoje sem restrições e tem mais chance de voltar aí ao Vasco para a partida de domingo contra a equipe do Vitória. E temos também para o jogo de domingo o retorno de Lucas Piton, lateral esquerdo do nosso Vascão, e também Cauã Barros. Então a expectativa é que o Vasco vá a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Hugo Moura ou Carlos Cuesta e Robert Renan jogando lado a lado, e o Puma Rodrigues na lateral esquerda. Caso, né, o Cuesta tenha condições e volte ao time titular, o Hugo Moura forma a dupla de volante com o Cauã Barros. Caso o Cuesta não tenha condições, a probabilidade maior é que o Hugo Moura vá para a zaga e o Tietê forme a dupla de volantes com Barros. À frente, Coutinho, e a trinca ofensiva com Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verratti. É assim que o Vasco deve enfrentar a equipe do Vitória domingo em São Januário. Sinceramente, o que eu torço muito para que aconteça no domingo é que o Coutinho deite e role em campo. Porque o Coutinho é um dos jogadores mais subestimados nesse momento no futebol brasileiro, e muito por, infelizmente, vestir a camisa do Vasco da Gama, subestimam em muito o nosso Cruz Maltino. Coutinho é um baita jogador, tá jogando muita bola, foi cotado para a seleção brasileira, ele tem tanta moral, até com o próprio técnico hoje da seleção, que é o Carlo Ancelotti, que o Ancelotti fez questão de falar exatamente isso daí, sobre o Coutinho, que vai aparecer nas imagens para vocês. Se liga só. O Coutinho é um jogador que também está no radar. Como é que você olha para esses nomes que voltaram ao futebol brasileiro? Todos os jogadores que estão fazendo bem estão no radar. Eu não tenho nenhum problema com Coutinho, conosco ele muito bem, está fazendo muito bem. Há que pensar também que há muita concorrência, sobretudo como delantero, em frente. Tá vendo, amigo vascaíno? O Carlo Ancelotti elogiando o Felipe Coutinho. É claro, tem que elogiar, amigo. Os números, eles não mentem. Felipe Coutinho hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, com gols, assistências, jogos em que ele se destaca e sobra dentro das quatro linhas. Um atleta que tem na temporada de 2025 11 gols e 4 assistências. É surreal os números do Cria vestindo a camisa do nosso Vascão. Mas, infelizmente, a mídia ela é muito clubista. E eu falo, a mídia é nojenta. E um dos jornalistas dessa imprensa que eu tinha mais respeito e admiração era o Thiago Leifert. Mas depois do que ele disse num vídeo, né, numa live que ele gravou ao seu canal, sinceramente, eu fiquei muito decepcionado com o Thiago Leifert. Quer ver? Dá uma olhada aí no que ele falou. Muitos de vocês estavam pedindo Coutinho na seleção brasileira. Era uma discussão. Será que o Coutinho vai ser convocado? Cara, de noite, foi o segundo gol, né? Foi o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, ele engoliu o Coutinho, tipo Jurassic Park. Sabe quando o Tiranossauro, tem um cara falando, o Tiranossauro vem e come o NPC, come o figurante do filme? O Coutinho, ele foi jantado pelo Gustavo Gomes como Jurassic Park. Meu. Foi um troço assim, constrangedor. Não foi falta. Foi uma janta. E se você acha que foi falta, o Coutinho não tem a menor condição de ser convocado. Ele não vai aguentar o primeiro jogo da Copa do Mundo. Porque é futebol, cara. O cara do Palmeiras entrar na porrada, entrar pra matar o jogo logo. E não é. É difícil, cara. Você tenta achar que talvez uma pessoa vai salvar, mas infelizmente não salva, né? Completamente surreal. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou do Thiago Leifert. Eu espero que nesse próximo domingo, contra o Vitória, Felipe Coutinho possa responder em campo ao jornalista sobre
as baboseiras, né, que ele falou aí sobre o nosso camisa 10. Mas, enfim, amigo, vamos tocar o vídeo, vamos trazer mais novidades. Rapidamente falar aqui com vocês com relação a reforço, tá? Tivemos aí nessas últimas horas, através de uma informação do canal Detetives Vascaínos, sobre o atacante chileno Vicente Alvarez, jogador de 18 anos de idade, que pertence à União San Felipe do Chile, uma das grandes promessas do futebol chileno, camisa 11 da seleção do Chile Sub-20, que está, inclusive, nessa Copa do Mundo que está acontecendo no Chile. E o próprio presidente do clube chileno que detém os direitos econômicos do jogador falou sobre esse interesse do Vasco e confirmou que recentemente o empresário, tá, do jogador chegou ao clube chileno para falar sobre o interesse do Vasco da Gama na contratação do mesmo. Entretanto, o presidente, deixou muito bem claro que o contato do Vasco foi feito diretamente com o representante do jogador e ainda não com o clube. A grande expectativa é, claro, né, para que o jogador vista a camisa do nosso Vascão. O empresário está tentando fazer esse lobby entre Vasco e o clube chileno, mas até o momento o contato ainda não foi feito entre Vasco e o clube que detém os direitos econômicos de Vicente Alvarez. É um modelo que o Vasco hoje está traçando no mercado da bola, de contratar jovens promessas para as suas categorias de base. Já foi assim no Olímpia, com a grande promessa do Paraguai, foi na Venezuela, junto ao Zamora, contratando uma grande promessa do futebol venezuelano, e agora chegou a vez de atacar o mercado chileno. A ver, qualquer novidade, é claro, eu trago a vocês nos próximos dias. Grande nome, tá, cara? Um bom jogador. E para fechar com vocês aqui esse Boa Noite Gigante, falar sobre recuperação judicial. Porque tem polêmica aí, tá, amigo? Esse plano de recuperação judicial tá dando, de fato, o que falar. O Vasco que tem problemas de dívidas, e a gente está vendo isso a partir do próprio empréstimo que o Vasco está tentando pegar junto à Crefisa no valor de 80 milhões de reais. O objetivo do Vasco com esse empréstimo é pagar as dívidas que hoje tem, fazer um fluxo de caixa, pagar salários, de fato, né, melhorar a situação financeira do clube, o caixa do clube. A ajuda para pagamento dessas contas vem muito da Leila Pereira, que é ao lado de José Roberto Lamáquia, é dona da Crefisa. Mas, diante disso, o Vasco segue com seu plano de recuperação judicial. E nessas últimas horas, o Vasco foi contestado por ex-jogadores presentes na lista de credores do clube. Um grupo de 10 ex-atletas formalizou objeções ao plano apresentado pelo Vasco da Gama e apontou, inclusive, ilegalidade, deságio considerado abusivo e até ausência de viabilidade econômica, tá? Todas as contestações elas foram protocoladas na 4ª Vara Empresarial da Comarca da capital do Rio de Janeiro nessa última quarta-feira, dia 1º de outubro. Esses atletas são algumas carinhas conhecidas, tá? Dentre elas temos aquele goleiro Diogo Silva, que rebaixou o Vasco em 2013. Temos o atacante Eder Luiz, campeão da Copa do Brasil com o Vasco da Gama. O volante Felipe Bastos. Temos o Abedi, o Muriqui, aquele atacante que passou pelo Vasco. O zagueiro Paulão, Thiago Maciel, Igor Maciel, o volante Gilmar, o zagueiro Anderson Salles são os nomes que protocolaram isso. O grupo argumenta que o plano apresentado impõe aos credores deságio de 92% aos credores trabalhistas não colaboradores, tá? Uma grande polêmica, além desse grupo de atletas, o Olímpia do Paraguai, também recentemente fez contestações nesse dia 1º de outubro e apontou que o documento estabelece um tratamento desigual entre credores da mesma classe. Outro que também fez aí, né, uma denúncia, ainda não foi até a justiça, mas já denunciou de forma verbal, numa participação que teve no podcast Fute Papo, no canal Fute Papo, ele reclamou uma postura da atual diretoria. Eu falo do Valdir Bigode, uma figura bem conhecida no meio do nosso Vascão. Inclusive, ele cita o número 89, vocês vão ver aí na entrevista coletiva, e depois eu vou trazer a vocês quem é esse número 89. Para receber até hoje, fiquei lá com ele e tal, não recebi. Fez a poupança no Vasco? Ainda tem devendo lá? Eu tô lá. Vou ligar pro Pedrinho aí. Alô, Pedrinho. Tô na fila. Tá na fila. Qual o número? Qual a senha? Fila é grande. Não, eu até quase alcancei agora, tava pertinho na fila. Tá chegando, já tá vendo. Mas aí agora... Aí a SAF quebrou. Puta que não, é até bom. Porra, eu tô aí vendo alguns documentos que os caras estão pagando quem tá lá atrás da fila e não tá pagando quem tá lá na frente. Tá maluco, você é relíquia do Vasco, irmão. Não, mas estão pagando os amigos. Que isso? Tem alguns amigos recebendo. Furando a fila?
Furou a fila, furou, tá bonitinho. Quiser eu te mostro aqui. Que isso? Quer ver? Não, mostra. Furando a fila, tá lá na frente. O cara tá lá atrás, uma hora eu solto o nome. Vou ficar mais puto, solto o nome. Pagou os caras. E pior que não Como o Profute lá, não tem que respeitar a parada? Ah, Profute porra nenhuma, depois esses porra aí. Eu pensei que tivesse perguntado, porra, juiz, pago quem? Pago o número 1, porra. E depois, o 2? Pô, mas tem um velhinho lá que é o 50. Puxa ele e bota aqui. O rapaz adoeceu, puxa ele. A lei, vamos na lei, porra. Mas tá pegando um cara bonzinho, trabalhando, recebendo na minha frente. Mais novo, trabalhando, recebendo. Pô, pagando os amigos, porra, furou a porra da fila. Tá todo mundo puto pra caralho, eu puto pra caralho. Eu ia receber agora, porra, fim de ano agora, começo do ano. Não tem nem como esconder o rabo tá de fora, tá lá no documento, é documento oficial, é só tu puxar lá que tá lá, ó. Fila, o número 89, puxa o cara 89. Sumiu, só tá um pedacinho lá pra disfarçar que não... Eu sei que eu tô gravando, eu acompanho isso dia a dia, irmão. Essa dívida é do tempo de jogador ou do tempo de trabalho como auxiliar no Vasco? Tu vai acreditar o que eu vou te falar? Claro, pô. Não precisa acreditar. O dia auxiliar eu não quis nem receber. É mesmo? Abriu mão. Abri mão. Você abriu mão de receber do Não quero Vasco? nada não. Só quero receber o lá de trás, De jogador. de jogador. É, amigo, polêmica na mesa, tá? Só pra contextualizar a todos vocês, o Valdir Bigode ele tá reclamando que a atual diretoria está privilegiando pessoas próximas, amigos próximos, ao invés de pagar de forma correta aqueles que tinham prioridade para receber o valor. O número 89 citado por Valdir Bigode é Felipe Maestro, como está aparecendo aí na imagem a vocês, no número aí daqueles que hoje o Vasco da Gama tem débito. Então, polêmica na mesa, cara. Valdir Bigode, ídolo do Vasco, colocou isso daí. Qual é a sua opinião? Deixe nos comentários. Amigo, agora eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, último vídeo dessa sexta-feira. Já já eu tô de volta com aquele nosso Acorda Vascão às 7 horas em ponto, contando muito com a participação e a presença de todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!